Ora, muito bem, vamos lá em mais uma aula aqui muito importante, né, sobre o resgate do primogênito, dos primogênitos. Agora eu vou falar sobre o primogênito de Deus, que é muito claro que está escrito na Bíblia, dizendo: Israel é o meu primogênito. Então, nós precisamos de entender que até o próprio Deus fez esse resgatou. Até o próprio Deus deu a ideia como fazer, como resgatar os primogênitos. Até agora eu citei pouco textos para vocês, mas eu precisava de fazer essa introdução, fazer toda essa explicação, explanar tudo isso, para nós chegarmos agora nos textos, né? Como eu disse já para vocês, em Gênesis, a primeira palavra que vai aparecer sobre os primogênitos é quando Abel entregou a oferta. E a Bíblia diz que trouxe a primícia do seu rebanho, ou seja, os primogênitos do seu rebanho, ele entregou a Deus. Depois, nós vemos também, em próprio livro de Gênesis, né, a negociação entre dois irmãos para comprar a primogenitura. E também em Gênesis nós vamos ver Deus pedindo Isaac, que é o primogênito de Abraão. Então, em Gênesis, o que não falta ali é sobre primogênitos, tá bom? Talvez você não saiba, mas Nimrod também era um primogênito, só que ele era usado na mão do maligno. Então, os dois primogênitos, para Deus, têm uma grande potência, e se for na mão do diabo, ele faz um grande estrago. Mas quando Deus vai agora, já passando para o livro de Êxodo, a Bíblia diz que Deus vai aparecer para Moisés no monte, onde a sarça ardia. E Deus vai falar dessa forma para Moisés. Olha que interessante, foram 10 pragas. Porém, a última praga é a morte dos primogênitos. Mas tem um detalhe, ela foi a última, mas foi anunciada primeiro. Deus sempre faz isso, ele sempre avisa o final no início. Então, se Deus profetiza e fala o final no início, se você quer que o seu filho tenha uma vida final, meio, final de bênção, a bênção tem que ter dado no início. Não sei se faz sentido o que eu estou dizendo. Quando você pega a oferta e profetiza, entrega na mão de um sacerdote, dizendo resgata o primogênito, e a oferta entregou na mão do sacerdote, você está depositando riqueza e prosperidade no altar em favor de seu filho, de sua filha, de seu casamento. Então, no início, é profetizado, é falado e é selado. Essa vida será uma vida de sucesso. Deus profetiza no início, Deus profetiza o fim já no início. Então, quando Moisés chega em Faraó, olha o que ele disse assim, Êxodo 4:22. E dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo, pois, deixa ir meu filho, para que me sirva. Mas se recusar deixar ir, eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Deus está falando para Faraó, Israel é o meu primogênito. É para você deixar ele ir. Mas se o início, se o fim já foi no início, no decorrer do tempo das pragas, Deus estava dizendo, eu estou cumprindo a primeira, estou cumprindo a segunda, eu vou cumprir a próxima, e estava caminhando para chegar na morte dos primogênitos. Mas era a única coisa que se matasse, Deus, o Faraó deixava ir. Por quê? Porque seus filhos são a coisa mais importante que existe na terra. Se destruir seus filhos, destruir sua vida. Então Deus afrontou Faraó, ou melhor, o Faraó afrontou a Deus com os deuses, e Deus o destruiu, cada um dos deuses
que representava a riqueza, a prosperidade, até a sexualidade, tudo estava nessas 10 pragas, né? E Deus então vai eliminando deuses por deuses, por isso era 10 pragas, por causa dos 10 deuses que eles adoravam. E o último mais poderoso era Faraó, e Deus matou o filho dele dizendo, se você é Deus, protege seu filho. Ok? Então, quando Deus vai fazendo toda essa situação no Egito, Deus está eliminando e afrontando cada deus e destruindo um por um. E aí, Deus vai dar um recado para ele, dizendo o seguinte, olha, eu vou destruir essa terra, porque essa terra distanciou e ainda fez de escravo o meu povo. Mas engraçado, aonde houve o resgate, que foi quando o cordeiro morreu, passou um sangue no umbral da porta. Por isso que nesse livro nós colocamos aqui dessa forma, colocou o sangue nos umbrais da porta. Os primogênitos que estavam lá dentro não morreu porque um cordeiro morreu para eles. Detalhe, esse cordeiro não era para salvação. Por quê? Porque salvo o povo já era. Essa oferta da morte do cordeiro era para celebrar a Páscoa e para resgatar o primogênito, e para todos os primogênitos, quando saiu daqui de dentro, saiu com vida e também saiu rico, porque foi após esse dia que todo o Egito liberou a riqueza. Agora detalhe, se aqui dentro desta casa tivesse o pai que era primogênito, a mãe, né, podemos dizer assim, o pai que era primogênito, e tinha um filho que era primogênito, tinha um neto que era primogênito, ok? Olha que interessante. Aqui o cordeiro que foi morto pela família liberou tudo isso. Mas se não tivesse esse sangue, se não tivesse matado o cordeiro, e lá dentro tivesse o pai, o filho, o neto, morriam os 3. Você não estava fazendo nada, ia morrer. Lá no Egito morreu dos animais, tudo que era primogênito, tudo que abria a madre. Quem julgou a situação foi Deus. Ele jogou e disse, tu és primogênito. Por que só os primogênitos morreram? Porque cada primogênito nasce marcado. E no mundo espiritual não tem como você fugir disso. Você pode ter, eu acho que eu não sou. No mundo espiritual não funciona assim. Se você é primogênito, o mundo espiritual sabe que você é primogênito. Seja o mundo de Deus ou seja do diabo, ele sabe que você é primogênito e carrega essa unção. Uma unção de prosperidade, de dupla honra. Agora detalhe, quando não é resgatado, está ligado ao altar. Mas aí eu vi um pastor dizer assim, não, mas se você não precisa resgatar, se você está tempo integral. Isso não é verdade. Você pode estar em tempo integral hoje, mas isso deveria ter feito no seu nascimento. Não tem nada a ver com o seu ministério, tem a ver com o mandamento de Deus. Independente, você pode ser pastor 24 horas por dia. Se você é um primogênito, deveria ser resgatado para que a bênção que está sobre o resgate da primogenitura caia sobre ti. Então Deus estava dizendo, Israel é meu primogênito, deixa ele ir que eu vou, senão eu vou matar seu primogênito. A Bíblia diz também que esse anjo passou a meia-noite, e diz aqui em Êxodo 11:5, se você quiser, anota aí, 11:5 de Êxodo está dizendo, e todo primogênito da terra do Egito morreu. Todo. Desde o faraó, desde que assenta no trono, desde a serva que está lá do escravo, desde os animais, e até dos animais, todos morreram. Tá? Não sobrou nada. Então, depois também vamos falar aqui em Gênesis, em Êxodo, capítulo 13, e versículo 2, está dizendo, santifica-me todo primogênito. O que abrir a madre entre os seus filhos de Israel é meu. É meu. É de Deus. O primeiro é de Deus. Não tem como. Então você precisaria resgatar. Capítulo 13 e 15 está dizendo, porque sucedeu que endurecendo-se Faraó para não deixar, matou todos os primogênitos do Egito. Capítulo 34 de Êxodo 20 está dizendo que o burro, que o jumento, ele precisa ser resgatado. Mas se você quiser se você resgatar o jumento, você tem que levar um cordeiro no lugar desse jumento, tá? E por simbolicamente, né?
Isso está falando do gentil, que também fomos resgatados. Porque tem que ser dois resgates, um resgate para salvação e um resgate para mandamento e prosperidade. Tá? Isso da salvação, só Cristo pode fazer. Nada que você faz vai mudar a história, o amor dele por você. Nada que você faz vai mudar todo o projeto de Deus que ele tem. Só que detalhe é o seguinte, quando você vai colocando os princípios em prática, os projetos vão acontecendo dia após dia.